Rapaz, já me faltam aí um pouco de palavras e adjetivos para qualificar este Barcelona da temporada 2024-2025. Eu tenho a impressão que nós estamos vendo um time histórico, tá? Daqueles que a gente olha depois de 10, 15, 20 anos e vamos lembrar, lembra daquele Barcelona lá do Hans Flick com o Lamine Yamal com 17 anos arrebentando, com o Rafinha sendo o cara da temporada, o Lewandowski marcando gol à torta e à direito, o Maestre Pedri, o Pau Cubarsí, novinho, e o Hans Flick, cara, fazendo uma máquina de jogar futebol de novo. Lembra daquele time? Pois é, aproveitem o Barcelona. É óbvio que no final da temporada os títulos, e são 3 possíveis, se acontecerem, vão chancelar a qualidade que o Barcelona mostra durante a temporada. Mas, independentemente dos títulos, nós já estamos vendo uma máquina de jogar futebol. Uma máquina que goleou o Real Madrid, que atropelou o Bayern de Munique e que não tomou conhecimento numas quartas de final de Champions do Borussia Dortmund. Quesada, mas não é a melhor temporada do Borussia Dortmund. É verdade. Estamos falando do 8º colocado da Bundesliga. Um time que tem muitos problemas, departamento médico também é um problema, mas a vitória, a goleada de 4-0 hoje mostra muito mais sobre o que é o Barcelona do que sobre o Borussia Dortmund. Eu estava falando anteriormente que o gap era esse mesmo e que o único perigo do Barcelona era o próprio Barcelona, de entrar com um salto alto, achar que já ganhou, mas não é característico das equipes de Hans Flick tirar o pé do acelerador. Foi assim em 2020 e ele fez de novo. É outra máquina de moer adversários, é outra máquina de atropelar os rivais. Há diferenças. Eu acho que em 2020 o Bayern de Munique era mais pragmático. E esse time agora é mais mágico em alguns aspectos, especialmente por características individuais de alguns jogadores, e aí obviamente que a gente personifica isso bastante no Lamine Yamal. O jogo de hoje terminou 4-0, mas poderia ter terminado mais e mostra exatamente a diferença entre as duas equipes. A melhor equipe da temporada europeia contra uma equipe que, em decepção, foi chegando nas quartas de final da Champions, mas não sabia muito bem o que estava fazendo ali. No caos que é o Borussia Dortmund, encontrou um trem pela frente e foi atropelado. Vou fazer a análise do jogo aqui, mas antes de mais nada, um recadinho rápido da nossa nova parceira aqui no YouTube, a MB. Bora com a MB, diretamente da Alemanha. Fala, meus queridos, olha só onde estamos, em um dos palcos mais emblemáticos, mais icônicos do futebol mundial, e é claro que para mim é um privilégio trabalhar num jogo aqui dentro, em grandes jogos aqui dentro, né? Quase a minha segunda casa. Mas a verdade é que para chegar até aqui, muita relação, muito empenho, trabalho, preparo, estudo, erros, acertos, só que o mais importante foi dar o primeiro passo. E é esse o recado que eu tenho junto com a MB para você que quer mergulhar de cabeça nesse universo das criptomoedas. O movimento inicial é fundamental. A MB é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina e dá para você ingressar nesse mercado de uma forma segura e muito fácil. Em menos de 5 minutos, eu vou deixar aqui fixado nos comentários o link e também aqui no QR Code para você conseguir se cadastrar. E olha que já tem aí um boost inicial, né? Se você fizer um investimento de R$50, você recebe da MB mais R$25 para dar este primeiro passo, esse primeiro salto com muita qualidade. Portanto, esse é o nosso recado. Às vezes, começar é o mais difícil, mas com a MB a tua vida pode ficar muito mais fácil nesse sentido. Bora com a MB! Vamos lá, análise tática e bons momentos da partida para a gente resenhar por aqui. Primeiro de tudo, o Borussia Dortmund tentou
entrar com um time diferente do que vem apresentando nos últimos tempos, ao invés de 3 zagueiros, uma linha de 4 defensiva, um 4-2-3-1 ou um 4-3-3, para tentar criar superioridade numérica em alguns setores contra o Barcelona e tentar jogar como time pequeno, especialmente no primeiro tempo, para evitar que o Barcelona se criasse, né? Para evitar as transições do Barcelona, que são muito perigosas, e o Borussia Dortmund, que é um time de Bundesliga, contra o Barcelona, que tem características de um time de Bundesliga, poderia sofrer muito se jogasse da forma com que sabe jogar. Mas você não muda DNA de time de uma hora para outra. Então, essa forma que o Borussia Dortmund tentou implementar logo no início foi totalmente rompida a partir do momento que o Barcelona faz o primeiro gol. Os primeiros 10 minutos de jogo foram massacrantes para o Borussia Dortmund. O Barcelona entrou voando e não fez o gol por um acaso. Tá? Foram 6, 7, 8 chances de gol claríssimas ali. O Borussia Dortmund tentando tirar a água do barco, enfim, tentando se defender de qualquer maneira, e o gol não acontece. O Borussia melhora um pouco no jogo, começa a ter mais a bola, começa a chegar um pouquinho mais no último terço do Barcelona, sem tanta efetividade nas suas ações ofensivas, né, especialmente nas finalizações, e aí que o Barcelona começa a gostar mais do jogo. Porque você tendo o Borussia Dortmund subindo um pouquinho mais suas linhas, você cria mais espaços do outro lado. E foi numa bola parada, algo que o Barcelona até treina bastante, dá para ver algumas jogadas de gol do Barcelona nessa temporada com isso, mas não é a característica principal do time, que encontrou o primeiro gol, né? Bola na área, o Pau Cubarsí faz o chute, ia ser gol dele, e o Rafinha vai lá arriscando o impedimento e rouba o gol do Cubarsí. O Cubarsí vai reclamar demais disso daí, brincando, obviamente, na resenha, mas o Rafinha foi lá e fez mais um gol. O 12º gol dele na Liga dos Campeões da Europa, artilheiro isolado, o Rafinha que fez uma partida novamente de Rafinha, né? Importante dizer aqui, parêntese para o Rafinha. O Rafinha precisava de um jogo para limpar a alma depois da carga pesada que ele assumiu na partida contra a Argentina na seleção brasileira. Por erro dele mesmo, por ter falado o que falou, por chamar uma responsabilidade que talvez ele nem precisava ter chamado e seria algo que ele carregaria para a partida para o bem e para o mal. Mas a verdade é que depois desse jogo, depois da seleção brasileira, a gente ainda não tinha visto o Rafinha. Inclusive, na última rodada do Campeonato Espanhol, se meteu em um monte de confusão, bateu boca com o próprio treinador, bateu boca com os próprios companheiros de equipe. Então o Rafinha precisava se libertar do que tinha acontecido com a seleção brasileira. E o Rafinha fez um jogo de Rafinha na temporada. É o melhor jogador do Barcelona na Champions League, é o melhor jogador do Barcelona na temporada, e ele só disputa com o Lamine Yamal por conta do Lamine Yamal ser esse monstro diferente, né? Esse moleque de 17 anos que encanta e que para mim hoje, por mais que os números favoreçam o Rafinha do que fez no jogo, o Lamine foi o melhor jogador da partida, o mais influente da partida. Os números às vezes não traduzem o quanto o cara foi importante para gerar jogo, para criar jogadas, para romper linhas, para deixar a marcação do Borussia Dortmund maluca, mas o Rafinha fez o primeiro gol. Aí, depois do primeiro gol, foi o melhor momento do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund teve 3 ocasiões com o Guirassy para o meio do final do primeiro tempo, em que poderia ter empatado a partida. O Guirassy perde um gol claríssimo, numa boa jogada que a bola sobra para ele na área, ele vai finalizar, chuta torto. Depois a bola passa na frente dele, ele não vê a bola e não consegue esticar o pé, mas se ele estica um pouquinho, ele faria o gol. E depois uma boa jogada criada por ele mesmo, driblando o zagueiro, batendo forte no canto do goleiro, poderia ter saído o gol mesmo sem ângulo. E o jogo do primeiro tempo termina em 1-0 para o Barcelona. Só que, no segundo tempo, o Kovac tenta fazer algumas mudanças, ele tira o ADM, coloca o Bayer, ele tira a posição do Gittens, jogando ele para o lado direito e o Bayer para o lado, perdão, o Gittens para o lado esquerdo e o Bayer para o lado direito, e tenta mexer com o brio da equipe de alguma forma. Só que ele sobe as linhas, e o Borussia Dortmund, que não sabe jogar defensivamente, basicamente abdica disso e vai tentar empatar a partida. E aí, meu irmão, é dar a corda pro Carrasco. É dar a corda para alguém te enforcar.
Quando você tem o Barcelona, que na velocidade é um especialista em transições, e sempre foi assim, na verticalidade, nos poucos movimentos para chegar ao gol na equipe do Hans Flick, já era. E o Borussia Dortmund do segundo tempo foi um horror. Não conseguiu agredir, deixou muito espaço e deu de bandeja para o Barcelona uma atuação de gala para o time catalão, que merece todos os louros pelo que fez a partir daí. O gol do Lewandowski, numa belíssima jogada do Yamal, que encontra um passe cavado, o Rafinha dá de cabeça e o Lewandowski completa. Golaço, mais uma assistência do Rafinha. Ele chegou nessa Liga dos Campeões, nesse jogo, a 19 participações em gols, né? Entre gols e assistências. Ele é o maior assistente da Champions e o jogador com mais gols. Artilheiro e melhor assistente. Depois, numa jogada do Firmin, muito bem trabalhada com o Lamine Yamal, mais um gol do Lewandowski, esse eu achei o gol mais bonito. E depois, num outro contra-ataque, uma outra transição, o Rafinha achou o Lamine Yamal, que merecia demais o gol que fez. É muito difícil você encontrar um jogador de 17 anos que entrega o que Lamine Yamal entrega. Ele desequilibra a partida, ele cada vez está melhor nas tomadas de decisão, ele cada vez está melhor quando ele corta para o meio, no corredor central, nem sempre ele tenta a batida para fazer um golaço, ele agora consegue levantar a cabeça, enxergar os seus companheiros, pifar os seus companheiros. E hoje ele tirou a defesa do Borussia Dortmund para nada, em vários momentos. Em vários momentos. Elástico, um repertório de dribles, um repertório de ultrapassagens, de jogadas. Especial, impressionante. Eu não sei se existiu depois do Pelé algum jogador tão especial aos 17 anos, né? Devagar com o andor, porque tem toda a carreira pelo caminho, mas aos 17 anos, como o Lamine Yamal. É óbvio que os títulos precisam coroar a temporada do Barcelona para a gente poder fazer algum tipo de comparação, mas o que esse moleque está entregando é assombroso, cara. Assusta. 17 anos. Outro parêntese, Robert Lewandowski, como um bom vinho, né? Funciona e flutua nesse time do Barcelona muito, muito bem. É a ponta final da lança, é o artilheiro da equipe na temporada. E olha só, hein? Que eu não sei não, abre o olho, Rafinha, porque o Lewandowski, fazendo esses tipos de jogos e sendo o homem do gol, de repente vai abocanhar essa liderança na artilharia da competição, hein? Porque é um jogador que foi feito para isso, né? Ele simplifica os gols. Óbvio que já não é o Lewandowski da época do Bayern de Munique lá de 2020, tem menos mobilidade e tal, mas é muito inteligente na leitura dos espaços e hoje também fez isso mais uma vez com maestria. 4-0 no placar. Já era um abraço, nem precisava ter o jogo da volta. Capaz de perder também de uma forma ruim no Signal Iduna Park. É uma diferença muito grande. Infelizmente para o torcedor do Borussia, a caminhada na Liga dos Campeões acabou. Ah, é futebol, que sabe, tudo pode acontecer. Não. Não tem jeito. Não tem jeito, porque nós estamos falando de água e vinho. E o vinho é o Barcelona, obviamente, em termos de qualidade. Meus caros, é isso, tá? Agora falta uma semana para conhecermos os semifinalistas da Liga dos Campeões da Europa. O jogo mais parelho, Paris Saint-Germain e Aston Villa ainda tem muito jogo na Inglaterra. O Bayern de Munique e Inter de Milão ainda tem jogo na Itália. Mas o Arsenal encaminhou bastante a sua classificação. Real Madrid, enfim, é o Real Madrid em casa e tem todo esse contexto, mas difícil 3-0 contra um time muito bem montado defensivamente. E o Barcelona vai chegando à semifinal. Vai ser difícil parar esse Barcelona. O caminho para a Allianz Arena está mais curto. E não só porque goleou, mas pela forma com que o time está jogando nessa temporada. Tchau para vocês.